em mais um episódio do Pod Multiplica. E hoje nós estamos recebendo aqui o coordenador Walter Sachel Farid Júlio, do professor da Escola Estadual, professor José Scaramelli. E o tema da nossa entrevista hoje é a percepção do coordenador multiplicador no programa Multiplica. Bom dia, Walter. Bem-vindo. Obrigado, olá a todos. É um prazer estar aqui com vocês, participando desse projeto. Walter, para a gente começar nosso movimento do podcast, eu queria saber primeiro quanto tempo que você está atuando como coordenador pedagógico, tá? E quanto tempo você está como coordenador multiplicador no programa Multiplica? Bom, eu estou na coordenação pedagógica já fazem 12 anos, de 15 de estado, e eu já vou para a 4ª edição do Multiplica. Gente, ele acompanha o programa Multiplica como coordenador multiplicador já há 3 edições, já está indo para a 4ª edição, tá bom? Então vamos lá. A primeira pergunta que a gente quer saber de você, Walter, qual a principal missão de um professor coordenador dentro da escola e como a formação do Multiplica pode contribuir para a sua atuação junto aos professores? Certo. Eu destaco 2 funções principais aí dentro da nossa função de coordenador pedagógico. Então, primeiro, ele é um articulador da aprendizagem e segundo, ele é um formador de formadores, que são os nossos professores. Então, o coordenador ele vai orientar, ele vai acompanhar, ele vai fazer essa mediação da aprendizagem, Ele acaba tendo um olhar mais dinâmico, porque ele tem uma totalidade, sobre todos os componentes, sobre toda a escola. E aí o Multiplica, ele colabora muito no sentido de enriquecer esse trabalho, porque ele vai proporcionar trocas de experiências reais, isso é muito importante, ele vai aprimorar um papel e uma característica muito importante do coordenador, que é a liderança. Então, ao estar no Multiplica, você ter aquela escutativa, você fazer o processo de mediação, de tutoria, de acompanhamento desses cursistas, então colabora muito para o nosso cotidiano dentro das salas da escola. Então é muito importante, receber as pautas formativas do coordenador, do programa #coordenadores do programa Multiplica, porque ele fortalece, o papel do coordenador na escola também e que auxilia uma equipe, Walter, de professores ali que você precisa estar engajando, sendo colaborativo com eles também, Correto. Como eu falei, essa escutativa, porque você tem contato com toda a rede, com uma realidade muito diferente da sua. E é muito importante essa troca de experiência, porque ela vai trazer para você realidades a qual você não tem e também realidades a qual você tem familiaridade. Então isso ajuda muito, Esse contato ele é muito importante. Ai, que bacana, Walter. Walter, agora a gente caminhando um pouquinho mais nessa conversa que nós estamos tendo, quais são os maiores desafios que você enfrenta na sua função como coordenador para multiplicar a essência ao coordenador cursista? Daí eu destaco não só enquanto coordenador multiplicador, mas eu acho que todo formador ele tem o grande desafio de engajar. Eu acho que o ponto principal de um formador é o engajamento. Então, quando você está na função de coordenador multiplicador, a sua fala ela tem que ser muito acolhedora. Junto com o acolhimento, você tem que fazer esse estímulo, esse incentivo para a participação. Então, num primeiro momento, você tem a timidez, Você tem o distanciamento, que às vezes acontece. Então, acolher esse coordenador cursista, fazer com que ele participe de uma forma sutil, acolhedora e, ao mesmo tempo, estimulando ele a participar, para que ele perceba que realmente aquele momento, que aquela troca de experiência vai ajudar, e como ajudou muitas, e aí eu tenho vários depoimentos, vários feedbacks, que auxilia e colabora muito com o trabalho dentro das nossas escolas. E é interessante essa questão do feedback que você trouxe, porque ele traz ali, ele potencializa ali como você pode qualificar melhor a sua formação, Exato. Nessa questão do olhar mesmo do outro, E a gente estava conversando anteriormente, quantos cursistas você tinha, coordenadores cursistas? Nessa última edição eu tive 30. Olha, e todos já eram da função ou tinha alguns novos? Eu tinha uns extremos, eu tinha uma coordenadora que fazia meses que estava na função ali, iniciando, e eu tinha uma veterana de 25 de coordenação.
Então foi muito legal essa troca, fazer, então por isso que eu falo, engajamento, você envolver essas diferenças, estimular, fazer com que realmente eles falem, não só falar, né, das possibilidades, mas também falar de suas demandas, porque muitos chegam com demandas e ao ouvir experiências, relatos, propostas, isso faz com que realmente aí de fato ele se sinta acolhido, e aí o nosso maior desafio como formador é fazer com que ele se engaje no processo. Perfeito. Essa é a essência do Multiplica, né? Trazer professores ali que estão atuando na função, coordenadores que estão atuando na função, para que eles vejam ali a aplicabilidade da pauta do Multiplica. Correto. Isso é o destaque do Multiplica, né? É falar de coisas reais. Sim. É a gente trazer pautas formativas que estão ali em voga nas escolas, que são as necessidades dos nossos coordenadores, né? E ao mesmo tempo falando de coisas que acontecem de fato. Então eu estou falando de algo que acontece não só na minha, mas na sua escola. Sim. E aí eu tive uma experiência positiva que pode te ajudar. Perfeito. Ou então, às vezes eu tenho uma experiência que não foi boa, mas ao trazer esse relato eu posso ter ideias ali de colegas, né, que têm outras perspectivas, e isso pode me ajudar. Então acho que o Multiplica, ele vem assim apoiando de fato, e aí isso, mais uma vez dizendo, eu tenho feedback dos meus cursistas, eles vêm auxiliando muito nessas escolas. Como a coordenação pedagógica impacta diretamente na aprendizagem dos estudantes? Bom, eu como coordenador aí, e com essa experiência desses anos, eu digo que a coordenação, o professor também identifica as dificuldades na sala de aula, né? Mas a coordenação pedagógica, com o olhar macro dela, ela consegue identificar, às vezes, com mais agilidade. Sim. E na identificação, né, dessas dificuldades, dessas defasagens, ela vai ali pesquisar propostas para estar ajudando, auxiliando esse estudante na sua recomposição e trazendo essa proposta para o professor, faz com que esse processo não se aprofunde. Porque, às vezes, o professor, na dinâmica de sala de aula, ele acaba tendo que ter um processo mais longo para ter esses resultados, né? E aí, tendo um tempo maior e essa dificuldade se aprofundando, acaba trazendo mais dificuldades e dificulta o trabalho. Então, o coordenador, por ter uma proposta mais dinâmica, às vezes, mais rápida, né? E ao mesmo tempo já vendo a dificuldade, trazendo a solução, e aí eu tenho um apoio que é a proposta, né? Um apoio para esse professor e atuando aí no desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes. Nossa, é importantíssimo, né? O papel do coordenador dentro da escola, tendo esse olhar aí macro, fortalecendo o papel dos professores, auxiliando esses professores ali na recomposição, no aprofundamento dos estudantes, né? Perfeito, porque o coordenador, ele tendo esse olhar macro, ele consegue não só analisar diante de um componente apenas, mas aí ele vai ter todos os componentes ali como análise, e aí ele consegue identificar se essa dificuldade do aluno é específica, se ela é global, né? Então o trabalho é mais dinâmico e acaba, né, ajudando de uma forma muito efetiva o professor. Bom mesmo. Walter, agora concluindo aqui, né, nosso momento, nosso bate-papo, o que você aprendeu sobre liderança no programa Multiplica ao longo da sua experiência nessa função como coordenador multiplicador? Inicialmente, na minha primeira edição, foi um grande desafio, eu pensei muito sobre isso, Dai, porque, nossa, você vai estar num processo formativo entre pares, todos ali, né, estão na mesma função, inclusive o coordenador multiplicador, ele também é coordenador junto com os coordenadores cursistas. Então acho que o principal ponto aí do coordenador multiplicador é ele perceber que ali ele não está numa posição de detentor do conhecimento, né? Ele nem vai ter todas as respostas ou todas as necessidades ali para oferecer para os cursistas. Então eu acredito que o nosso papel enquanto coordenador multiplicador é fomentar o conhecimento coletivo. Então, a escutativa, valorizar as falas, valorizar as experiências, né, trazendo o destaque das necessidades que são postas, e aí realmente, então, fomentar. Eu tenho uma necessidade trazida por um cursista,
e aí eu tenho aquele que tem a oferecer. Então, fomentar, estimular para que aquele lá que tem uma proposta fale, né, e ajude a colaborar ali com o trabalho coletivo. Então, eu acho que esse é o principal ponto. Ah, que bom, Walter. Obrigada pela sua fala. Eu acho que é essencial a gente levar essa informação a todos que nos assistem, né? Sim. A questão da escutativa, do acolhimento que existe dentro do programa Multiplica e também, né, essa questão aí da rede protagonizando a rede, né? São professores trazendo aí seus pontos de vista, no seu caso, coordenadores que exercem a função de coordenação, né, e também trazem aí o seu olhar, auxílio ao coordenador que está iniciando na função. E acrescento para você, né, indo para a 4ª edição, eu tive contato com pessoas de todas as partes do estado, e a gente tem a nossa perspectiva dentro da nossa região, dentro da nossa unidade escolar, e às vezes a gente pensa, né, que os nossos problemas sempre são os maiores, e às vezes você pensa assim, eu sendo, né, um coordenador de uma escola da Grande São Paulo, lá quem está no interior está bem, né, mas foi legal eu ter a oportunidade de conhecer um colega coordenador de uma cidade chamada Piaí, do sul do estado, e essa escola, a qual ele coordena, é de uma escola de zona rural. E a princípio eu achava que era muito simples, né? E aí ele me trouxe as demandas dessa escola em relação ao transporte, aos dias de chuva, porque, né, por ser estrada de terra. Então é muito legal essa troca de experiências, essa oportunidade que o Multiplica oferece, né? Da gente ouvir outras realidades e pensar numa dimensão mais macro, não tão micro como a gente costuma geralmente pensar. Perfeito. Walter, eu quero te agradecer, tá, por fazer parte desse programa, né, por fazer parte do coordenador multiplicador e também por participar aqui do nosso Pod Multiplica, tá bom? Você é um parceiro que nós temos na nossa diretoria, na nossa URI, Guarulhos Sul, tá? E é muito bom tê-lo aqui novamente. Eu que agradeço. Até já, gente. Tchau, tchau.